Hey, what's up, people? How are you doing? Yeah, welcome to our next part of class, and now we're going to start studying about simple present. Yes, exactly that. In this video, we're going to go on the simple present. It is a fantastic topic. Por que é um tópico fantástico? Porque a partir do simple present, nós entenderemos alguns conceitos fundamentais para a língua inglesa que iniciam-se, no caso, verbos auxiliares, do e does, e também algumas regrinhas para a frase afirmativa dentro do simple present. Entenderemos por que em algumas frases nós temos o S quando o sujeito da frase é he, she, it, etc. Né? Bom, antes disso, peço que compartilhem o conteúdo. Esse projeto social Estudar para Alimentar tem um objetivo muito incrível, mas depende da participação de todos. Então, se você puder, compartilhe, ok? Fale com as pessoas sobre isso, porque quanto mais pessoas participarem, mais pessoas aprenderão inglês por um preço super acessível, praticamente de graça, e muitas pessoas receberão bastante ajuda a partir do seu investimento, né? Então, fico muito feliz de poder fazer parte disso. So, thank you very much one more time. So now we're going to get on the simple present, and here we start with some concepts. Começaremos com alguns conceitos, ok? Na primeira página, on the first page, alguns conceitos. Entenderemos algumas regras, depois exemplos, então exercícios, ok? Veremos a parte interrogativa e negativa, entenderemos o que são verbos auxiliares, exercícios também. Para os exercícios de frases, teremos aqui, ó, lousa, ok? Or phrases here, please. Frases aqui, por favor. Phrases here, please, ok? That's it. Então, a nossa lousa sempre aqui no nosso cantinho. Para vocês, creio que seja o lado... Cadê? Para cá? Esquerdo. Então, o lado esquerdo de vocês. Não, minto, o lado direito de vocês. Meu lado esquerdo, lado direito de vocês. Aqui, ó, exatamente. Here. Good. Então, basicamente, teremos alguns exercícios e depois entraremos em WH Words. Eu coloquei as WH Words, percebam, como uma espécie de conexão entre a parte inicial do Simple Present com a parte final do Simple Present, antes de chegarmos a Daily Activities, que são atividades diárias. Então, toda essa construção do conceito do que é o Simple Present, exemplos, exercícios, somado com o vocabulário de Daily Activities, mais as WH Words, que são palavras muito importantes, possibilitará vocês a falarem do seu dia a dia de uma forma muito completa. Somando ainda com o verbo to be, tudo que já vimos na parte anterior, vocês já terão um vocabulário incrível para falar em inglês. Aí é questão de praticar e buscar vocabulário. Porque depois disso, nós entraremos no Simple Past. Aí transformaremos todo esse estudo relacionado a Simple Present em passado. Né? Basicamente essa é a ideia. Tudo bem até aqui? Yeah? Very good. Então, let's start. Vamos começar. Simple Present, equivalente ao presente do indicativo em português. É usado para indicar ações habituais no presente. Então, quando eu falo ações habituais, entenda rotina, dia a dia, ok? Usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões, preferências. É comum o uso de advérbios como now, agora, always, sempre, never, nunca, today, hoje, every day, todo dia, daily, diariamente, often, com frequência, sometimes, às vezes, generally, geralmente, usually, usualmente, weekly, semanalmente, etc. Ok? Então vamos repetir só os advérbios. Repeat. Now, always, never, today, every day, daily, often, sometimes, generally, usually, weekly, etc. Ok? Então anotem as palavras novas, é sempre bom, né? Vocabulário nunca é demais, pelo contrário, vocabulário precisa ser o seu objetivo. Então, now, always, never,
today, every day, daily, often, sometimes, generally, usually, weekly, etc. Ok? Passando então à nossa próxima tela, ficou claro então, presente simples equivale ao presente do indicativo, é usado para indicar ações habituais, para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências, ok? Affirmative phrases, sentences. Falando então das frases afirmativas do Simple Present, temos que, nas frases afirmativas, cujo sujeito seja equivalente ao pronome he, she ou it, acrescentar-se-á um dos sufixos s, es e es, dependendo do verbo. O que é legal aqui? Quando eu falo que sujeito igual pronome he, she ou it, é mais ou menos assim. João works a lot. He works a lot. Então, o sujeito João equivale ao pronome he. Tudo bem? Sujeito João equivale ao pronome he. Maria, okay, let's say, finishes her tasks. She finishes her tasks. Então, Maria termina as atividades, as tarefas dela. Ela termina as tarefas dela. She finishes her tasks. Então, temos aqui Maria, equivalente ao pronome she. My dog catches the disc. It catches the disc. Então, my dog, meu cachorro, pega o disco. Então, isso, lembrando que it é ele ou ela para não humano, né? Então, ele, o cachorro, pega o disco. Isso, aquilo, pega o disco. Ok? That is the point. Alguma question here? Any questions about this? No? Very good. If you don't remember what pronoun is, se não lembra o que é pronomes, lá no comecinho desse material falamos sobre isso. Então, volta um pouquinho, reveja as suas anotações, ok? So, that's the first part. As frases afirmativas, cujo sujeito seja equivalente ao pronome he, she, it, acrescentar-se-á um dos sufixos s, es e es, dependendo do verbo. Então, para os verbos terminados em, pega o caderno e a caneta, ou o caderno e o lápis agora e anota isso. Verbos em inglês terminados em ss, sh, ch, x, z ou o. Agora vamos ler as letras em inglês, porque já aprendemos o alphabet, ok? So for the verbs in English finished by the letters ss, sh, ch, x, z, o, acrescentar sufixo es. Então nós olharemos para o verbo. O verbo então termina com ss, ss, sh, ch, x, z e o. Nesse caso, colocaremos o sufixo es, mantendo o primeiro tópico como regra, ou seja, uma frase afirmativa, o sujeito da frase é he, she ou it. E, obviamente, a frase está no presente simples. Havendo esses três pontos, aí sim eu tenho essa coisa do S nos verbos. Sujeito da frase he, she, it, frase afirmativa, presente simples. Se o verbo terminar com ss, sh, ch, x, z, ou, coloco es no verbo, ok? Por exemplo, o verbo pass, ss, finish, sh, catch, ch, fix, x, buzz, z, go, or do, o. Para os demais verbos, com exceção daqueles terminados com y, precedido de consoante, acrescentar o sufixo s. Então, vocês vão olhar para o verbo terminando com ss, sh, ch, x, z, o, colocamos es. Se for qualquer outro verbo, menos aqueles que são terminados em y, e antes do y temos uma consoante, por isso precede, está antes do y, apenas colocaremos a letra S. Por exemplo, work termina com K, que é K. Jump termina com P. Say, play, termina com Y, que é Y, mas before Y, antes do Y, temos uma vowel. Uma vogal. Read termina com D, write com I, sleep com P. Tudo bem? E assim vamos.
Então, espero que estejam anotando, hein? Porque senão não esquece. Okay? Next page. Exemplos. Vamos agora aos exemplos. Agora fica mais fácil, olha só. Sujeitos I, you, they, we. Nós não alteramos o verbo. Alteramos o verbo, igual vimos aqui no começo. Ó. Frases afirmativas, sujeito da frase tem que ser equivalente a pronomes he, she ou it. E presente simples, obviamente. Então, repeat, repeat. I pass through big cities. Repeat. I pass through big cities. I pass through big cities. I pass through big cities. Eu passo através de grandes cidades. I pass through big cities. Through, através. Então peguem caderno e caneta, anotem vocabulário, ok? E treinem a pronúncia. Treinem. Me mandem áudios lendo. Estou aqui para ajudá-los, para ajudá-las, ok? I pass through big cities. Agora, se essa mesma frase for com o sujeito he e não com o sujeito I, o verbo pass termina com ss. Então, vamos lá, repeat. He passes through a small town. I pass through big cities. He passes through small towns. Então, eu passo por grandes cidades, ele passa por pequenas cidades, ok? I pass through big cities. He passes through small towns. Diferença de city e town é que city geralmente é uma cidade grande e town uma cidade. Tudo bem? Não necessariamente grande. Next. You finish your work in time. Repeat, please. You finish, yes. You finish your work in time. You finish your work in time. Se a mesma frase com o sujeito she, então já mudamos porque o verbo finish termina com sh. Repeat. She finishes her studies late. Então, you finish your work in time. Congratulations. Você termina o seu trabalho a tempo, ou no horário, dentro do tempo. You finish your work in time. Ela termina os estudos dela atrasado ou tarde. Late quer dizer atrasado, atrasada, tarde, né? So, you finish your work in time. She finishes her studies late. Okay? Yeah? Next phrase. They. We have here they. They catch the bottle. Repeat. They catch the bottle. They catch the bottle. Eles ou elas pegam, apanham, agarram a garrafa. Bottle. Garrafa. They catch the bottle. Se no lugar de they for um sujeito it, por exemplo, ele ou ela não humano, um animal pega o disco, né? Repeat. It catches. Catches. It catches the disc. They catch the bottle. It catches the disc. Okay? Repeat. They catch the bottle. It catches the disc. Okay? Next phrase we have, we fix computers. We fix computers. Repeat. We fix computers. We fix computers. Nós consertamos, consertar com S, né? No sentido de reparar. We fix computers. Ele conserta carros. He fixes cars. We fix computers. He fixes cars. Repeat. We fix computers. He fixes cars. Okay? That's the point. Nós consertamos computadores. Ele conserta carros. Perceba que o S, né, não tem nada a ver com plural, até mesmo porque verbos não. Nós não temos plural para verbos, né? Temos plural para coisas, ou seja, substantivos, não para verbos. Então, é só uma estrutura, né, só um sufixo, um artifício que a língua inglesa encontrou para diferenciar terceira pessoa singular, he, she, it, de outras frases
exclusivamente no presente simples, ok? E frases afirmativas, alright? Okay, repeat. I buzz like a mosquito. Repeat. I buzz like a mosquito. Yes. I buzz like a mosquito. Buzz. I buzz like a mosquito. Eu faço um zumbido, então um buzz. É o verbo zumbir, né? I buzz like a mosquito. Eu faço um zumbido como se fosse um mosquito. She buzzes like a bee. Repeat. She buzzes like a bee. She buzzes like a bee. Ela zombe como se fosse uma abelha. Bee, abelha. Então aquele filme da abelhinha, lembra? Disney, eu acho, alguma coisa assim, é Bee Movie. Ao pé da letra, filme de abelha, né? So, I buzz like a mosquito. She buzzes like a bee. Okay? That's the point. Let's go to the next one. You go back home. You go back home. Repeat, please. You go back home. You go back home. Você volta para casa. You go back home. Go, ir. Go back, ir de volta. You go back home. Você volta para casa. Isso, ele, ela, não humano, vai rápido. Go é o verbo ir. Então, ele vai rápido. Ela vai rápido. Isso, aquilo vai rápido. It goes. Repeat. Goes. Perceba que não é goes, 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 goes. Não. Goes. Repeat. It goes fast. It goes fast. You go back home, it goes fast. Okay? Next phrase is they do their homework. They do their homework. Eles ou elas fazem a lição de casa, o dever de casa deles, ok? They do their homework. They do their homework. E aí temos o final. He does his work. He does his work. Ele faz o trabalho dele. They do their homework. He does his work. Agora só você. Vamos repetir e depois me mande áudio, seja no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, ou grave um vídeo e mande para o YouTube e me manda o link que eu assisto, comento, no problem, ok? Sei lá. De alguma forma, tente praticar. Estou aqui à disposição, então quem se sentir à vontade, pode mandar que eu escuto, ajuda na pronúncia, converso em inglês também. É grátis, então aproveite, né? Grátis assim, está incluso, né? Então, estou à disposição. Eu sempre defendo que conhecimento e amor, no sentido amplo da palavra, são duas coisas que, se não compartilharmos, perdemos. Então, compartilhe. Compartilhe o seu conhecimento, compartilhe o que você quer aprender ou já aprendeu. Compartilhe também bons sentimentos. Assim, ambos não se perdem, ok? Very good. Vamos repetir as frases. Let's go. Repeat. I pass through big cities. Next. He passes through small towns. You finish your work in time. She finishes her studies late. They catch the bottle. It catches the disc. We fix computers. He fixes cars. I buzz like a mosquito. She buzzes like a bee. You go back home. It goes fast. They do their homework. He does his work. Okay? Very good. Next page. Próxima página. Temos um texto. Lerei o texto. Depois que eu terminar de ler o texto, pause o vídeo e olhe as palavras que você não conhece e aí anote no caderno, para depois procurar significado. É claro que eu traduzirei, mas acho que é importante que você tenha o vocabulário, né? Por quê? Sempre que você for fazer uma revisão
do conteúdo, comece qualquer revisão por vocabulário, porque o principal objetivo de um idioma tem que ser vocabulário. Então comece as revisões por vocabulary, ok? Então vamos lá, ao texto. Hank is a cowboy. He lives on a farm. He has a horse named Ginger. Hank loves Ginger. He rides Ginger every day. Sometimes they walk slowly, and sometimes they run fast. They always have a good time. Ginger is Hank's horse. She is light brown. Her tail and mane are dark brown. She is 3 years old. She lives in the stable by the house. Ginger waits for Hank every morning. She enjoys their time together. Often, Hank gives her apples. After long rides, Hank always washes and brushes Ginger. He usually brushes her tail. Then, he gives her food and fresh water. Ginger loves Hank. Ok, vamos traduzir. Hank is a cowboy. Hank é vaqueiro. A palavra cow significa vaca. E boy, garoto. Então, cowboy, garoto das vacas, o vaqueiro. He lives on a farm. Ele mora em uma fazenda. He lives on a farm. He has a horse named Ginger. Ele tem uma égua. No caso aqui, sabemos que é uma égua porque lá embaixo fala que she. She is light brown. Então ele tem uma égua chamada Ginger. Hank loves Ginger. Hank ama a Ginger. He rides Ginger every day. Ele rides, ele cavalga, monta na Ginger todo dia. Sometimes they walk slowly. Às vezes, eles andam devagar ou vagarosamente. And sometimes they run fast. E às vezes eles correm rápido. They always have a good time. Eles sempre têm um bom tempo, um momento juntos, né? Ginger is Hank's horse. Ginger é a égua do horse. Ginger é a égua do Hank. She is light brown. Ela é castanho ou marrom. A palavra brown é tanto marrom quanto castanho. Ela é marrom claro ou castanho claro. Her tail, a cauda dela, tail, cauda, rabo. Her tail and mane. Mane é a crina ou o cabelo do pescoço de um animal. Então, falando de equino, é crina. Se eu falo de um leão, um lion, já é juba. A tradução é juba. Que o leão não tem crina, tem juba, que é um pelo no pescoço do leão. Já o equino tem crina. Então, her tail and mane are dark brown. A cauda e a crina dela são castanho claro. Perdão, castanho escuro, dark, dark brown. Castanho, dark, escuro. She is 3 years old. Ela é 3 anos velha. Lembre-se que idade em inglês é sempre com o verbo to be. Então, she is 3 years old. Ela é 3 anos velha, ou ela tem 3 anos. She lives in the stable by the house. Ela mora no estábulo by the house, perto da casa. She lives in the stable by the house. Ela mora em um estábulo perto da casa. Ginger waits for Hank every morning. Ginger espera pelo Hank todas as manhãs. She enjoys their time together. Ela aproveita, enjoy, ela aproveita o tempo deles, their time together, juntos. Often, often. Perceba que eu não pronuncio a letra T. Então, often, com frequência. A palavra often significa com frequência ou frequente. Often, Hank gives her apples. O Hank dá a ela
maçãs. After long rides, depois de longas corridas, então a palavra ride é tanto o verbo montar, cavalgar, quanto o substantivo passeio, corrida, viagem, desde que seja algo montado. Mesma coisa o verbo drive. Drive é dirigir. Mas se eu falo it was a long drive, ou melhor, it is a long drive. É uma longa viagem, só que é uma viagem, um longo passeio, uma longa volta, só que é algo que é feito através do verbo drive. Então, o verbo também é coisa, substantivo. After long rides, Hank always washes and brushes Ginger. O Hank sempre, always, sempre, lava, washes, aí o verbo wash, que é lavar, brushes, brush, o verbo escovar. Tem o ES porque o verbo termina com SH. Nós vimos que frase afirmativa, o sujeito Hank, que equivale a he, e simple present, temos esse ES, ok? Então, Hank always washes and brushes Ginger. He usually brushes her tail. Ele com frequência, ele usualmente brushes, escova a cauda dela, her tail. Então, he gives her food and fresh water. Então, ele dá a ela comida e água fresca. Ginger loves Hank. A Ginger ama o Hank. Vejam que nesse texto temos vários exemplos, todas as frases afirmativas, ok? Mas percebam que logo no começo, ó, nós temos aqui o S nos verbos, ó, lives, o verbo have vira has, né? Só que às vezes temos que they, então o verbo all, que não tem o S. Por quê? A frase tem que ser afirmativa e sujeito equivalente a he, she ou it. Se for equivalente a they, que é plural, não. Tudo bem? Então, terceira pessoa singular altera o verbo, ok? Se tiver any question, please make me the question, send me the question, and I answer you on WhatsApp or Instagram, email or Facebook, ok? Bom, vamos entrar agora na parte interrogativa, tá? Negative phrases and etc, etc. Então, antes de começar a parte negativa, quero lembrar, anotem o vocabulário, ok? E, mais uma vez, obrigado por estarem participando desse projeto social Estudar para Alimentar, ok? Acompanhem nas redes sociais que a cada 15 dias, a partir do dia 1 de agosto, então no dia 15 de agosto, depois no dia 30, então a cada 15 dias eu farei a doação das 2 semanas acumuladas. E aí eu sempre posto lá, então acompanhe para que vocês possam vibrar junto comigo, ok? E aquilo, conseguiremos ajudar todas as pessoas? Gostaríamos. Acho que talvez não. Mas que seja uma pessoa, que seja uma família, certamente fará diferença, né? Okay, então, thank you very much. Vamos agora ao Interrogative Negative Phrases. Iniciaremos aqui um estudo do que chamamos de verbos auxiliares, tá? E falar de verbo auxiliar geralmente é um pouco complicado para quem não tem experiência com idiomas, ou quem está começando a estudar agora, e até às vezes para quem já é mais ou menos, porque é algo que não existe em português. O primeiro tópico, não existe em português. E por não existir em português, às vezes temos a tendência de traduzirmos todas as palavras da frase, e aí no traduzir o todo fica um pouco estranho. Então vamos lá, leiam comigo. Verbos auxiliares. Não existem em português. Não há alteração do verbo principal em frases com verbos auxiliares. São 3. Do e does para simple present, que é o que veremos agora, e did para simple past. Ou seja, quando nós usaremos o verbo auxiliar, e quando usarmos, nós não alteraremos o verbo principal. Isso aqui é muito importante. Principalmente no passado. Porque nós vamos traduzir o verbo no passado. Então, na hora de falar em português, eu falo conjugado no passado. Só que em inglês eu escrevo e falo o verbo no infinitivo. Só que a tradução é no passado. Então, poxa, o infinitivo é o presente, né, o dia a dia. Mas a tradução é no passado, justamente. Então, o verbo auxiliar elimina alterações verbais. É por isso que, geralmente, você vê as frases com verbos alterados, frases afirmativas. Por quê?
Verbos auxiliares são usados em frases negativas ou interrogativas. Então, para negar e perguntar, preferencialmente. Existem alguns casos em que eu posso sim usar o verbo auxiliar na frase afirmativa. Nós falaremos mais sobre eles, mas se você puder anotar, quando que eu posso usar um verbo auxiliar em frase afirmativa? Quando for uma frase para enfatizar. Só isso. Então, quando for uma frase para enfatizar, aí eu posso usar o auxiliar na afirmativa, mantendo a regra de não alterar o verbo principal. Tudo bem? Veremos aqui e ficará mais fácil. São usados em frases cujo verbo principal não seja nem to be nem modal. Por quê? Nós vimos isso agora há pouco, em vídeos anteriores. O verbo to be e os verbos modais possuem uma regra gramatical própria. Então, nós vimos que para perguntar e para negar, com to be e modais, nós temos as regrinhas deles. É a mesma regra gramatical, né? Então, para perguntar eu inverto, sujeito com verbo, para negar eu coloco not. Ou seja, eu não preciso de uma palavra auxiliar, no caso de frases em que o verbo principal seja modal ou o verbo principal seja to be. Tudo bem? Lembre-se disso. E o último tópico aí, não são traduzidos para o português. Logo, se não existem, quando o do ou does ou did aparecerem na função auxiliar, nós não traduziremos. Quando do, does ou did aparecerem na função de verbo, verbo normal, né, o verbo principal da frase, aí sim, eu traduzo os verbos principais. Eu traduzo os verbos complementares, os verbos secundários. Mas eu não traduzo verbos auxiliares. Tudo bem? Voltando. Temos aqui perguntas. Então, eu já coloquei algumas perguntas porque fica mais fácil entendermos. Nós vimos no texto que o Hank lives in a farm, on a farm. Hank lives on a farm. O Hank mora em uma fazenda. Olha aqui, ó. Hank lives on a farm. Ó. Hank lives on a farm. Frase afirmativa, o verbo live, que é viver ou morar, tem o S. Estão lembrando? Frase afirmativa, o sujeito da frase equivale ao pronome he, she, it, simple present. Na hora que eu jogo para a pergunta, eu já tenho aqui where does Hank live? Então repara que o verbo live não está com S. O verbo live mantém-se inalterado. Mantém-se no infinitivo. Por quê? Ó? Não há alteração do verbo principal em frases com verbos auxiliares. Então nós usamos aqui o verbo auxiliar does, então por isso nós não traduzimos o verbo. Temos depois, what does he do every day? O que ele faz todo dia. Então, do, sabemos, significa fazer. O primeiro does é auxiliar, e aqui temos o do, que é o verbo principal. Então, o que ele faz todo dia? Eu não alterei o segundo do para does, justamente pela regra de não alterarmos o verbo principal. Então, what does he do? É comum isso. Você pode ver, sim, o verbo do como auxiliar e depois o verbo do como principal na mesma frase. Reparem que usei does como auxiliar na primeira pergunta e does na segunda pergunta. Vamos à nossa lousa. Auxiliary verbs. Então, he, she, it, igual does. I, we, you, they, igual do. Então, sempre que o sujeito da pergunta ou o sujeito da negação for he, she, it, no presente simples, tá? Aí eu tenho o auxiliar does. Nós falaremos de passado simples para entender o did. Mas já gravem que o did serve para todo mundo, tá bom? Só no presente que eu tenho que separar. Então, he, she, it, does. I, we, you, they, verbo auxiliar, do. Então, como Hank equivale a he, então Hank equivale a he, é por isso que eu tenho does e does. Ok? Então, onde, where, anota aí no caderno se não souberem as palavras novas. Where does Hank live? Onde o Hank mora. Where does Hank live? Onde o Hank mora. Sem voltar no texto,
Responda para mim. Where does Hank live? Very good. Hank lives on a farm. Na resposta eu coloco S, porque frase afirmativa. Hank lives on a farm. Hank mora em uma fazenda. What does he do every day? O que ele faz todo dia? What does he do every day? What does he do every day? Então, he writes ginger every day. Tá aqui a resposta. He writes ginger every day. Eu coloco S porque a frase é afirmativa. No caso da pergunta, eu não preciso. Porque verbo auxiliar, eu não altero verbo principal. What does he do every day? He writes ginger every day. Who is Ginger? Repeat. Who is Ginger? Quem é Ginger? Who? Quem? Who is Ginger? Quem é Ginger? Onde Ginger mora? Onde Ginger mora? Onde? Where? Onde? Where? Where? Onde? Por que temos o this? Porque o verbo é live, que é viver ou morar. O sujeito da frase Ginger, que equivale a she. E por que na primeira não temos? Porque is é do verbo to be. Então, quando eu uso os auxiliares, tá aqui, ó, são usados em frases cujo verbo principal não seja nem to be e nem modal. Então, nessa pergunta, eu tenho o verbo principal to be. Quem é Ginger? Who is Ginger? Onde Ginger mora? Ginger is Hank's horse. Ginger is Hank's horse. Tá aqui, ó. Ginger is Hank's horse. Onde que ela mora? She lives in the stable by the house. Ela mora no estábulo perto da casa. She lives in the stable by the house. 3. What does Hank often give Ginger? Então, o que o Hank, com frequência, dá a Ginger? Perceba que eu não traduzo o verbo auxiliar. Eu não altero o verbo principal, give, não fica gives, né? Ok? What does Hank often give Ginger? O que o Hank com frequência dá a Ginger? Hank often gives her, or gives Ginger, apples. Very good, apples. Olha aqui, ó. Often. Ok, often. Hank gives her apples. Often, Hank gives her apples. Very good. What does Hank do after long rides? Okay. What? Okay. What? Okay. Where? Onde? Where? Onde? Who? Quem? Who? Quem? What? Okay. What does Hank do after long rides? O que o Hank faz depois de longas cavalgadas, corridas? O que o Hank sempre faz? What does Hank do? O que ele geralmente faz depois de long rides? He washes and brushes Ginger. Ele lava e escova. Então, after long rides, ó. After long rides, Hank always, sempre, washes and brushes Ginger. Ok? Washes and brushes Ginger. Very good. E uma sugestão é copiar no seu caderno essas questões e escrever as respostas também. Escrever ainda é um exercício que intelectualmente ajuda a memorizar. Então vale a pena, sim, fazer escritas, ok? Alguma dúvida? Espero que não. Veremos um pouco de WH Words antes de darmos sequência, ok? E aí verificaremos um exercício um pouco mais complexo. Então eu vou terminar esse vídeo aqui, antes de entrar no WH Words. Então no próximo vídeo começaremos com WH Words e verificaremos exercícios um pouco mais complexos, antes de terminarmos nas Daily Activities, ok?
Então espero que tenha ficado claro o que são os auxiliary verbs, alright? As questões and everything like that, e tudo nesse sentido. Thank you again for your participation. God bless you, your family and friends so much. And remember to share, compartilhar, share, compartilhar this video, this material, okay, the links for the project Estudar para Alimentar. Okay, talk to your friends, your family, okay, your colleagues at your work, your university, your school, all right? Let's make the difference. Let's impact a lot of people's lives. Vamos impactar aí a vida de muitos, ok? Thank you. See you on the next video and bye bye.